Olá! Hoje nós vamos trabalhar com prática de leitura e interpretação textual, gêneros textuais. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam. Eles têm partes fixas e partes que são variáveis. As partes fixas são responsáveis pela estrutura do gênero. Por exemplo, quando eu digo para vocês, pensem numa receita. Agora pense no texto escrito de uma receita. O que vocês vão me dizer que visualizaram aí na mente de vocês foi essa estrutura aqui, olha só. Ingredientes, modo de preparo, não é? E às vezes aqui vem até o grau de dificuldade ou o rendimento de porções que aquela receita produz. Então, essa é a parte fixa. Toda receita tem que ter ingredientes e toda receita tem que ter modo de preparo. Você já tem essa estrutura na sua cabeça. O que vai mudar é a escrita do miolinho ali. Como é que é o modo de preparo passado para uma pessoa? Às vezes pode variar de um chefe de cozinha para outro, né? E existem muitos gêneros textuais. Por exemplo, quando eu digo fábula, já vem logo na sua cabeça a fábula, por exemplo, do coelho e da tartaruga, que sempre termina com moral da história. Então, a estrutura da fábula, quando vem à sua cabeça, tem no finalzinho a moral da história. Os gêneros textuais, os literários, por exemplo, eles podem ser contos, poemas, crônicas, enfim, vários outros. E os acadêmicos, que são resenha, resumo, por exemplo. São gêneros textuais. O conto, que é um gênero textual muito interessante da gente estudar, ele registra, né, a narrativa de uma história que tem personagens, tem tempo, espaço, tem enredo, mas elas são histórias bem curtinhas. Olha a diferença, num romance você tem uma novela na TV, para um romance em livro, uma novela na TV. Vários núcleos familiares e vários conflitos para serem resolvidos lá no final da novela. Isso é a grosso modo, né, o romance. O conto é como se você pegasse só um núcleo de família, né, e só algo que aconteceu entre uma, duas, três pessoas em um evento específico. Então, o conto ele é uma parcela minúscula desse romance, né? Ele é bem conciso, mas ele vai conter personagens, poucas personagens, muitas vezes. Tem o tempo, tem o espaço e tem enredo, que são as ações feitas pelos personagens. Eu indico a vocês a leitura de contos. Qualquer conto que você achar importante de grandes contistas brasileiros, mas esse em especial, Um Lugar Limpo e Bem Iluminado, pode ser um bom conto para vocês começarem a perceber sobre as questões de ler os detalhes para poder entender o assunto, a temática do conto, porque o conto ele esconde um pouco a temática, sabe? Somente o bom leitor que presta atenção, sabe, nesses detalhes que eu falei para vocês da leitura detalhada e específica, o comprimento das frases, o porquê que um tem pressa e o outro não tem, isso só através da leitura detalhada que você vai chegar à temática do conto. Então o conto ele é um pouquinho mais complicado para você chegar à temática. Depende de você se deitar mais no texto, ler e reler até achar a temática. Então fica aqui a sugestão do conto Um Lugar Limpo e Bem Iluminado, de Ernest Hemingway. E eu passo então para a leitura de uma crônica. A crônica, ao contrário do conto, é como se eu quisesse registrar um momento, não através de foto, mas eu registro aquele momento que poderia ser pego através de uma foto em palavras. O título desta crônica é O que eu queria ter sido. O nome para o que eu sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. O que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso, desde pequena, eu quis. Por que foi o destino me levando a escrever o que eu já escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha? Em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me de a protetora dos animais, porque bastava acusarem
uma pessoa para eu imediatamente defendê-la. E eu sentia o drama social com tanta intensidade que vivia de coração perplexo diante das grandes injustiças a que são submetidas as chamadas classes menos privilegiadas. Em Recife, eu ia aos domingos visitar a casa da nossa empregada nos Mocambos. E o que eu via me fazia como que me prometer que não deixaria aquilo continuar. Eu queria agir. Em Recife, onde morei até 12 anos de idade, havia muitas vezes nas ruas um aglomerado de pessoas diante das quais alguém discursava ardorosamente sobre a tragédia social. E lembro-me de como eu vibrava e de como eu me prometia que um dia esta seria a minha tarefa, a de defender o direito dos outros. No entanto, o que eu terminei sendo, e tão cedo, terminei sendo uma pessoa que procura o que profundamente se sente e usa a palavra que o exprima. É pouco. É muito pouco. Clarice Lispector. Essa é uma crônica. Ela registrou um sentimento, um momento, uma ideia, um pensamento que ela teve naquele momento. Agora eu passo para a leitura de um poema do Ricardo Aleixo. E é muito interessante porque esse poema vai falar sobre a importância da língua, a importância da linguagem, a importância da escrita. Eu vou passar agora a leitura de um poema. O poema ele é feito através de versos, de rimas. Então, olha a questão da sonoridade da língua aqui também, de novo, se fazendo importante. E eu vou ler para vocês um poema do Ricardo Aleixo. E esse poema chama-se Palavrear, está no livro Palavreado, do Ricardo Aleixo. Palavrear. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavras no vento para ver ela voar. Dizia, filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio. Cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear. Ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar, se o tempo for de guerra e você for guerrear. Ou em pétala de rosa, se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o respeito que se deve dedicar. Às forças da natureza, o bicho, a planta, o ar, mesmo sabendo que a dita foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar? Ainda ontem, lá em casa, me sentei para conversar com as minhas 2 meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar, com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras, que tornarão a pulsar. Sempre que alguém no vento, uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar. Como roda, ainda hoje, quando, para me sustentar, eu jogo palavras no vento e fico vendo ela voar. Jogo palavras no vento e fico vendo ela voar. Jogo palavras no vento e fico vendo ela voar. Bom, esse texto tem uma linguagem informal, coloquial, fico vendo ela voar. Mas no poema isso é permitido. Essa brincadeira com a estrutura da oração, com a estrutura, com a sintaxe, né? O jogo das palavras, os sons, a importância da palavra, que ela pode ser usada para fazer guerra, ou ela pode ser usada para fazer alguém se apaixonar por você, depende de você saber utilizá-la. Então, esse poema ele é lindo, porque ele registra como foi que a mãe de Ricardo Aleixo
o ensinou, sendo ela uma analfabeta, a ter sustento para a própria vida, porque ele relembra dela recontando, contando histórias, e é dessa lembrança que ele escreve os seus poemas e que fazem o sustento dele, um escritor, poeta brasileiro contemporâneo, e que foi nos representar outro dia na França como um grande poeta brasileiro. Então, a leitura de poemas, ela é assim. Não adianta que eu pegue esse texto e leia assim. Minha mãe me deu ao mundo e sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ver ela voar. Pronto, perdi toda a essência do texto. É por isso que o estudo da fonética, da fonologia, da estrutura das palavras, da importância do uso das palavras, da leitura detalhada, minuciosa das palavras escolhidas ali no texto, podem fazer com que eu entenda muito melhor esse texto. Então, nós estudamos gêneros textuais, conto, crônica e poema. Até o próximo vídeo. Bons estudos!